Bem-vindo à série O Coração do Cristianismo. Nesta série, nós apresentamos os temas básicos, os temas fundamentais do cristianismo. Aqueles temas que você precisa dominar, entender e acreditar para poder ser um bom cristão. O tema de hoje é a diferença entre corpo, alma e espírito, que é um tema muito interessante. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Como isso funciona? Como podemos ter corpo, alma, espírito e, ao mesmo tempo, sermos um ser só, uma coisa una, uma coisa completa? Vamos ver como isso funciona. A Bíblia fala com clareza que somos corpo, alma e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a primeira das duas cartas, ele diz no capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fica bem claro aí que cada pessoa é formada de corpo, alma e espírito. E isso é reconhecido pelo apóstolo Paulo, que fala sobre isso com clareza. Não há como ter dúvida desta questão. Agora, como entender isto? Como entender um ser humano, como cada um de nós, é ao mesmo tempo corpo, alma e espírito, tem essas três partes. Como isso funciona? A melhor forma de entender isso é entender corpo, alma e espírito como três interfaces que o ser humano tem para interagir, para lidar com os diferentes universos com os quais ele precisa conviver. Então, há um universo material, há um universo das coisas relacionadas com a alma e há um universo das coisas espirituais. Para cada um desses universos com os quais nós temos que interagir no nosso dia a dia, nós precisamos de uma interface diferente. Da mesma forma que o computador, para interagir com a minha visão, ele tem uma tela, e para interagir com o meu sistema auditivo, ele tem alto-falantes. O mesmo computador interage com dois universos distintos, o meu sistema de visão e o meu sistema auditivo, através de diferentes interfaces. A interface do ser humano com o mundo material que nos cerca é o corpo. Nós temos um mundo material onde estamos inseridos, e é o nosso corpo que interage com esse mundo material. Por isso, quando precisamos fazer uma ação no meio físico, nós precisamos do nosso corpo. Você não empurra um objeto com a sua mente. Existem lá questões paranormais que tratam disso, mas isso é uma exceção que nós não vamos entrar aqui. Numa condição normal, você não empurra um objeto, a não ser com o seu corpo. Você vai precisar da sua mão, você vai precisar do seu braço, você vai precisar usar o seu peso, a sua musculatura para empurrar um objeto. Da mesma forma, você sofre a ação do meio ambiente. Se alguma coisa cai na sua cabeça, ela te machuca. Se está muito quente, você vai sentir sede. Se você está há muito tempo sem acesso ao alimento, você vai sentir fome. Então, o meio ambiente também interage com você, interage com o ser humano que você é, mas ele interage como? Através do seu corpo.
A interface com o mundo não material das ideias e emoções, abro um parêntese. Todo mundo sabe que ideias e emoções, por exemplo, o amor, são coisas não materiais. Você não pega o amor e toca nele, segura o amor, tira o amor daqui e bota para ali. Não. O amor, assim como as ideias, são coisas imateriais. Você não pode segurá-las, tocá-las. Então, não é o corpo a interface adequada com essas coisas não materiais. Não é o corpo a interface adequada para lidar com o amor. Quem lida com o amor, quem lida com as ideias não materiais, é a alma. A alma é a interface adequada para o mundo que existe, que é real, que é concreto, mas não é material, que são ideias e emoções. A alma é que lida com essas coisas. E é a alma, por exemplo, que nos permite aprender, que nos permite captar ideias, juntar ideias, fazer conexões entre ideias. É a alma. E é a alma também que vai nos fazer aprender a lidar com os sentimentos. Então, a alma é o que interage com a parte não material da nossa vida, que são as ideias e os sentimentos. E, finalmente, nós temos o espírito, que é a interface que nos permite o relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que Deus é espírito. Deus habitando em nós, conforme a Bíblia ensina, é o Espírito Santo. Foi ele que veio quando Jesus ressuscitou e voltou para junto de Deus. E é o Espírito Santo que atua em nós. E como o Espírito Santo atua? Através do nosso corpo? Não, porque o nosso corpo é a interface com o mundo material. E o Espírito Santo é um espírito. É a alma? Não, porque a alma interage com ideias, interage com emoções. É um relacionamento no mundo espiritual. E isso é feito através do nosso espírito. É a nossa interface com o mundo espiritual. Portanto, como diz lá em Romanos 8,16, na carta de Paulo, que ele fez à igreja de Roma, ele diz assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, ele está falando do Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Repara, o Espírito Santo testemunha, ou seja, entra em ligação com o nosso próprio espírito para mostrar que somos filhos de Deus. Portanto, as interfaces são três, mas o ser humano é um só. Eu vou dar um exemplo prático para você entender isso melhor. É como ocorre na interação entre o operador e o computador. A máquina, o computador, ele tem tela e alto-falante, que são interfaces que permitem fornecer informações para o operador. Uma tipo de interface oferece informações visuais, a tela, e outra fornece informações sonoras, o alto-falante. Então, a máquina tem interfaces que permitem para ela fornecer informações para o operador. E ela também tem interfaces, que são o mouse e o teclado, para receber informações, para que o operador passe informações para ela, ou através de coisas que ele digita no teclado, ou através de coisas que ele aponta e escolhe, que é o mouse. Então, a máquina recebe informações do operador através dessas interfaces adicionais. Mas repara, a máquina é uma só, ela tem um processador só, uma memória só, mas ela tem diferentes interfaces para se relacionar com o operador, digamos assim, com o meio ambiente com o qual ela se relaciona. Mas é um computador só, é uma máquina só. E agora é importante você entender uma coisa. Quando a nossa vida terrena acaba, o corpo, a interface com o mundo material acaba.
O corpo, a gente sabe, ele, depois da morte, ele se deteriora, ele acaba desaparecendo. Então, quando a pessoa morre, no final da sua vida material, a interface com o mundo material desaparece. Mas o ser humano não morreu, não desapareceu. Ele continua vivo com as suas interfaces alma e espírito. A Bíblia é muito clara sobre isso. Há várias passagens em que mostra-se a vida depois da morte física, por exemplo, aquela em que Jesus fala sobre a morte do rico e a morte do mendigo, Lázaro. E cada um vai para um lugar diferente. O rico está num lugar horrível, porque ele só fez o mal nessa vida, e o Lázaro está num lugar que a Bíblia chama de o seio de Abraão. Foi Jesus que contou essa parábola. E eles sabem quem são, eles têm noção de quem são, e falam com o pai Abraão. Então, nós estamos vendo aí que a alma e o espírito daqueles que morreram permanecem vivos. Uma outra passagem que fala bem disso está no Apocalipse, quando o apóstolo João vê as almas dos mártires da fé debaixo do altar e pedindo a Deus que elas sejam vingadas, que elas sejam reconhecidas pelo sacrifício que fizeram. O sacrifício dela fez com que elas perdessem o corpo material, mas a alma e também o espírito, que elas falam com Deus, continua presente, elas sabem quem são. E a Bíblia nos conta que no final dos tempos nós vamos ganhar um outro corpo. Isso é na ressurreição final, isso vai acontecer antes do julgamento final. O corpo não será igual a esse que temos aqui, porque será um corpo incorruptível, um corpo que não vai sofrer deterioração, e esse corpo será uma nova interface que teremos com o mundo material. Jesus foi o primeiro a passar por esse processo. Ele morreu, ressuscitou, ganhou um novo corpo que as pessoas inicialmente não entendiam, não reconheciam. É isso que a Bíblia fala sobre o momento da ressurreição e das aparições que Jesus fez por 40 dias já ressurreto. O corpo dele era um pouco diferente do corpo original. Era uma nova interface que ele tinha com o mundo material, como nós teremos no final dos tempos, na ressurreição final e no julgamento final. As consequências disso que eu falei são importantes. A primeira é que problemas com uma interface podem gerar dificuldades para as outras interfaces. Como nós somos uma coisa só, com diferentes interfaces para lidar, como nós somos uma coisa só, com diferentes interfaces para lidar com diferentes universos, diferentes meios ambientes, o que ocorre num caso atrapalha e influencia o outro. Por exemplo, a ansiedade é um problema emocional, mas ele gera problemas físicos, por exemplo, falta de atitude e dificuldade para dormir, gera até queda de cabelo, como também gera consequências espirituais. A pessoa pode perder a fé, pode questionar a Deus. Então, o problema numa interface, o problema emocional, que é essencialmente da alma, gera problemas no corpo e gera problemas no espírito. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. O segundo é que o tratamento dos problemas que o ser humano tem precisa levar em conta as três dimensões, as três interfaces. Então, se você vai tratar a ansiedade, que é um problema emocional, você pode usar ferramentas típicas de relacionamento com a alma, como, por exemplo, terapia. Mas talvez você precise tomar remédios também, porque há questões com o seu corpo. Na depressão, isso é típico. A depressão gera um problema emocional, mas a depressão pode nascer de um desequilíbrio da química do cérebro. Então, você vai precisar tomar remédio para lidar com essa questão. Como também a ansiedade, a depressão vão gerar problemas espirituais.
vão impactar a sua relação com Deus, a sua interface para lidar com Deus vai ficar atrapalhada. Você vai precisar de ajuda nessa parte, aconselhamento espiritual, muita oração e assim por diante. Então, use todos os recursos à sua disposição para lidar com o problema que você tenha. O problema pode estar no mundo emocional, mas você vai precisar lidar com recursos materiais e também espirituais, além de recursos no campo da alma. Então, você vai precisar de remédios, você vai precisar de fisioterapia, você vai precisar de terapias emocionais e comportamentais, e você vai precisar de disciplinas espirituais, oração, louvor, etc. O ser humano é um todo, e para lidar com os problemas que ele tem, você precisa lidar com as soluções que atuam tanto em parte material, como emocional, como espiritual. Precisamos de lidar sempre com as três dimensões que nós temos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, recomende para outras pessoas, nos siga, porque o nosso único objetivo é divulgar o Evangelho de Jesus. Somos um grupo de voluntários, esse é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo. E para você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe a tua vida, que Ele ilumine seu caminho e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.